Oi, gente. Olá. Então, a gente vai trazer um pouco de um contexto do nosso último projeto que a gente trabalhou junto. E o tema é esse, enriquecendo um modelo de domínio anêmico. Enriquecendo o modelo de domínio anêmico. Então, a gente vai trazer um pouco... nós, como pessoas desenvolvedoras, no geral, a gente tende a se preocupar mais com aspectos técnicos, né, de desenvolvimento de software. E quando a gente fala da integração entre pessoas de negócios, que a gente chama também de especialistas de domínio, com pessoas desenvolvedoras, isso pode influenciar a evolução de uma arquitetura, de um design e de um produto. Então, a gente vai trazer um pouco desse contexto que a gente aplicou técnicas de DDD, Domain Driven Design, para criar padrões para a nossa arquitetura, para a gente ter uma linguagem também única entre as pessoas desenvolvedoras e as pessoas de negócio. E a gente vai falar um pouco sobre o que é esse modelo de domínio anêmico, que era a principal característica do nosso projeto. A gente denominou ele de um legado, né? Como a Rebeca disse, meio que está na nossa vida, o legado. E aí a gente vai contextualizar um pouquinho, começar contextualizando o que foi esse legado para a gente. É um projeto em microserviços, o time era responsável por cuidar tanto dos serviços que a gente precisava, do BFF e da UI. Então, era um time multidisciplinar, onde a gente tinha nosso front-end em TypeScript e React e nosso back-end em Java. Um time grande, com várias regras de negócio, o que tendeu a ter regras de negócio espalhadas pelo sistema todo. Tinha casos que a gente tinha de regras de negócio no serviço, no BFF, na UI, tinha casos que estava replicando nos três. Então, estava bem espalhada pelo sistema. E a gente tinha uma geração de código duplicado, porque, assim, uma equipe grande, várias pessoas desenvolvedoras, e cada um assim, pensando de um jeito, com um contexto diferente. A gente acabou tendo um código duplicado e regras de negócio duplicado em diversas camadas. E padronização assim, foi um processo também para a gente conseguir, como um time, padronizar nosso código. Pensando um pouco nisso, a gente conseguiu perceber que nossa documentação, né, de funcionamento de software estava meio descontinuada ou até inexistente, porque acabava ficando nas pessoas desenvolvedoras mais do que no nosso código. Aí nosso time tinha um onboard difícil, e as pessoas novas que entravam precisavam até, muitas vezes, ir nos cards, do Gira, ir atrás dos épicos para entender exatamente qual que eram nossas regras de negócio. Em termos de arquitetura, a gente não tinha nada muito diferente assim. Basicamente, a gente tinha um controller, todos os nossos microserviços eram baseados em REST, então a gente tinha um controller que ia fazer a comunicação, a interface com o HTTP, e a gente tinha um application service, e a gente tinha uma camada de datas que era orquestrada usando o Spring Data. E acho que uma das coisas que a gente quer falar aqui é sobre o que eu acredito que é o mais difícil no desenvolvimento de software, que é onde colocar o que onde. Então, por mais que a gente tinha uma aplicação bem simples em termos de camadas, a gente não tinha muitas camadas, a gente tinha a lógica muito espalhada, que foi o que a Gabi trouxe. Então, por exemplo, a nossa application layer era onde vivia a maior parte da regra de negócio da nossa aplicação. Então, o que a gente quis representar aqui nesse desenho era basicamente onde que vivia a nossa regra de negócio. E, dado todo esse contexto que a Gabi trouxe, das dores que a gente estava sentindo, a gente começou a estudar e perceber que a gente tinha um modelo bem anêmico. Por quê? Porque todo o processamento dos nossos dados viviam nos serviços. E o Martin Fowler fala um pouquinho disso para a gente. Então, basicamente, o que ele diz é, quanto mais comportamento você encontra nos serviços, maior a probabilidade de você estar roubando os benefícios de um modelo de domínio. E também... Não, já foi. Volta. O principal problema desse antipadrão é que ele é contraditório à ideia básica de orientação a objetos, que é a combinação de dados e processos. Então, quando a gente começa a separar o que é processamento do que é dados, que era o que a gente tinha ali, a gente tinha toda a nossa camada de dados, mas todo o processamento vivia nos serviços. A gente não estava fazendo nem orientação a objeto, porque quando surgiram as primeiras linguagens orientadas a objeto, a ideia era o quê? Que você tivesse seus dados e você pudesse manipular seus dados dentro de classes, ali tudo encapsulado. Então, a gente estava roubando essa principal característica de orientação a objeto.
Tá, então a gente sabia nosso problema, a gente começou a trabalhar nessa evolução da nossa arquitetura, que era a nossa dor no momento, e aí a gente teve uma chance, que foi quando o cliente meio que solicitou uma feature mais independente, que não estava muito ligada às outras que já existiam. E a gente, como um time, a gente começou a pensar em definir o padrão comum usando essa nova feature, né? Então, a gente vamos pensar nos nossos padrões, mas a gente ainda viu que a gente precisava entender um pouco mais o domínio para definir bem como seriam nossos padrões como time. Foi a partir daí que a gente, como pessoas desenvolvedoras, começou a participar mais efetivamente de algumas reuniões de definição de negócio, com o objetivo de construir essa linguagem ubíqua, né, que seria a linguagem comum entre essas pessoas desenvolvedoras e essas pessoas de negócio e o cliente, e aproximar mesmo os especialistas de negócio para o dia a dia do desenvolvedor. Então, a gente tem uma conversa igual entre essas pessoas, começa a ter padrões, então a gente tem regras de negócio e precisa colocar ela num lugar. Quando a gente começa a falar dessas regras de negócio, a gente começa a falar dos comportamentos que a gente tem, a gente começa a centralizar essas regras de negócio na nossa camada de domínio, com o objetivo da gente ter um lugar onde a gente vai fazer nosso orientado a objeto, como o Maniero disse, da gente manter tudo num lugar só. Então, é aí que a gente evolui um pouco. Então, em termos de arquitetura, isso era o que a gente tinha, e a gente começou a fazer o primeiro movimento nessa nova feature. Então, a gente muda um pouquinho, então a Application Service já passa a ter um pouco menos de lógica, e a gente começa a passar a lógica de negócio mesmo para junto dos dados. Então, como que seria isso? Aqui tem um serviço bem básico em Java. Basicamente, a gente pegou um exemplo que é a troca de e-mail. Eu acredito que muitos de vocês trabalham em plataformas digitais e dentro dessa plataforma tem um cadastro de usuário que tenha um e-mail lá e pode ser que o usuário possa alterar esse e-mail. Então, basicamente, a gente tinha um serviço de troca de e-mail que recebia o ID do usuário e o novo e-mail. E ele ia fazer a troca de e-mail e só ia fazer uma validação se esse e-mail realmente é válido. Se for válido, a gente vai lá e salva usando o repository. Busca o usuário, seta o novo e-mail e salva. O problema é que a gente tinha esse serviço. Aí, vamos supor que surgiu um outro serviço que era serviço de mudar muitos e-mails de usuários ao mesmo tempo usando uma planilha. E aí essa regra de validar que o e-mail é válido ou não também estava nesse serviço. Aí começa a duplicidade. Outro problema que a gente tinha é difícil testar isso, porque para eu testar essa regra de negócio ali que eu não posso salvar coisas inválidas, como eu estou falando da camada de serviço, eu preciso de toda uma infraestrutura ali, eu preciso de repositório, eu talvez me comunique com serviços externos, então eu preciso de muito mais setup para fazer essa configuração, quando o que eu quero testar é algo bem básico, é trocar um e-mail e que eu tenha uma exceção ali, que eu tenha um tratamento de erro. Então, a primeira movimentação que a gente fez foi, a gente vai tirar essa regra de negócio do serviço, e a gente vai passar para dentro ali do modelo. Então, até o nome do método a gente começou a mudar. Eu sei que esse exemplo era para ser um exemplo mais simples, então de set e-mail virou change e-mail, mas essa sutil mudança é para utilizar a mesma linguagem que os usuários usam. Então, o usuário não diz definir e-mail, ele vai definir eu quero trocar meu e-mail. Então, a gente tenta trazer a linguagem para próximo do que o usuário fala. E como que fica dentro da classe user? Então, agora, esse método change user vai validar e vai definir o e-mail caso passe na validação. Então, agora, essa duplicidade que a gente tinha não existe mais, porque a gente sempre vai ter, dentro do modelo, essa validação. Então, a gente sabe que sempre que alguém tentar trocar um e-mail, isso vai estar sendo validado. E também isso é muito mais simples de testar, porque é só uma classe Java, sem dependências, sem nada. É muito simples. E uma outra coisa, um outro sintoma que a gente identificou para dizer que nosso modelo de domínio era anêmico era que a gente tinha pouquíssimos tipos dentro da nossa aplicação. Então, tudo era string, tudo era número, tudo era float. A gente não tinha, por exemplo, o e-mail lá até então era string. Mas o e-mail é algo que tem uma representação e ela é comum para todo o sistema. Sempre que eu vou criar um e-mail, eu quero ter essa validação. Então, eu posso criar um objeto que represente esse conceito
e então criar a validação dentro da própria construção. No caso aqui, usando o método OV, que é uma fábrica estática, eu nem permito a criação de um e-mail se ele não for válido. Então, o usuário fica muito mais simples também, porque eu tenho um change e-mail que vai receber um novo e-mail, vai ser um setter só e nada mais. Porque, tipo, eu já garanto que minha classe e-mail sempre se valida. Então, tipo, tá muito mais simples e, tipo, eu escondo essa regra que é exclusiva do e-mail, não tem tanto ali a ver com o usuário em si. Massa, né? A gente descobriu nossos problemas, agora é só refatorar, porque, né, parece simples. Só que, como a vida de uma pessoa programadora não é tão fácil, seria meu sonho de princesa só chegar, sentar e refatorar, não foi muito isso que rolou. A gente tinha um código até com uma boa cobertura de teste, assim, chegava a quase 100%, e a gente falou, vamos começar a refatorar, então, vamos começar a usar a nossa arquitetura que a gente definiu. Quando a gente começa a fazer essa fase de refatoração, a gente começa a introduzir bugs e começa a achar bugs também no sistema que a gente não tinha achado antes. E isso já está em produção, né? Então, a gente volta um pouco, dá um passo atrás e começa a estudar a parte que está ali a referência sobre a estratégia de teste que a gente está fazendo, basicamente. Então, tem ali a referência sobre a estratégia de teste em microserviços, o TOB, que está no site do Martin, onde ele fala sobre como a gente vai testar cada camada de um microserviço. No nosso caso, a gente já tinha a gente tinha a maioria de testes unitários, então a gente começa a ver a importância dos testes de componente, que eram coisas que a gente não valorizava tanto antes. E o que é esses testes de componente, para a gente estar na mesma página em relação a isso? Os testes de componentes, eles meio que vão testar uma funcionalidade como um todo. Então, ali a gente... Deixa eu ver se eu consigo usar isso aqui. Massa. Então, esse teste de componente, ele vai bater no endpoint, que vai estar no controller, e ele vai até o banco de dados. No nosso caso, a gente usa um banco de dados em memória para simular, né, nosso banco de dados real. E aí ele vai permitir que a gente teste a funcionalidade e teste a integração de todas as camadas. E nisso a gente garante que não importa onde esteja aquela regra de negócio, sei lá, antes estava no serviço, aí ela passa aí para o nosso domínio. Ela vai continuar sendo testada e vai continuar sendo validada sem quebrar nada do que está em produção. Nesse contexto, a gente começa a usar teste de componente para os nossos caminhos felizes, né, nos nossos happy paths, e também para alguns casos de erros que a gente precisa dar feedback direto. Por exemplo, do e-mail, a gente precisava falar que o e-mail estava válido. Então, a gente começa a usar esses testes de componente com esse objetivo. Aí, a gente tinha a nossa arquitetura antes, que estava... antes dessa fase de refatoração, que ainda tinha muita coisa na parte de aplicação da camada de serviço, né, application service, e a gente passa a ter uma camada de domínio maior, que a gente começa a ter um domínio rico, onde a gente está colocando nossas regras de negócio dentro do nosso domínio. Então, é um pouco do que a gente definiu como arquitetura saudável para o time naquele momento. Mas e aí? A gente tem uma definição de arquitetura, a gente tem um padrão surgindo, como que a gente garante para o time, e para continuar evoluindo, quando pessoas novas entrarem, que essa arquitetura vai se manter? Primeiro, a gente faz um pouco daquela documentação comum, de falar um pouco o que é a responsabilidade de cada camada para a gente, traz algumas definições, e aí começa a usar o ArcUnit. Eu não sei se vocês conhecem o ArcUnit aqui, mas o ArcUnit é uma biblioteca, a gente vai passar um pouco com um exemplo dela, que ela permite que em Java a gente faça testes unitários para testar as camadas da nossa arquitetura. Então, a gente vai testar a nossa arquitetura a partir de código. Um exemplo que a gente traz aqui é quando a gente traz que classes chamadas controller, elas devem viver dentro do pacote controller. Então, isso a gente garante que as classes que vão ter responsabilidade de controller, elas só vivem ali na camada de controller. Outro teste também que a gente poderia fazer, pensando no exemplo que o Maniero trouxe, que, por exemplo, se em algum momento a gente tivesse um user controller que acessasse diretamente nosso repositório, a gente criaria um teste para garantir que nossos controllers não deveriam acessar diretamente o repositório. Eles deveriam passar pela camada de serviço antes para ir acessar nosso repositório.
Então, acho que isso acaba sendo um pouco comum do dia a dia quando a gente vai implementar a arquitetura, né? E o ArcUnit facilitou bastante para a gente continuar mantendo a nossa arquitetura e nossas regras sem infringir o que a gente definiu como time, que é bem importante. Então, isso foi muito positivo para a gente, porque, como a Gabi trouxe esse exemplo do ArcUnit, a documentação em si escrita, pessoas desenvolvedoras tendem a não ler, ou então a gente acaba deixando ela deprecada, a gente não atualiza com tanta frequência, mas trazer isso para o código, a gente garantia que na nossa pipeline, se alguém infringisse algum erro, alguma regra do que a gente definiu de arquitetura em conjunto, a gente teria um teste que quebraria. Então, a gente nem buildaria esse artefato porque ele não está passando nas regras de aceitação da nossa arquitetura. Então, isso foi muito positivo e a gente conseguiu alcançar uma padronização na arquitetura. Então, quando alguém ia mexer no código, tinha certeza que aquela parte do código estava nos conformes do que a gente tinha acordado, não ia ter o que acontecia antes, que era, eu estou trabalhando na feature X, ela está assim, muito mais código no serviço, pouco no domínio, na feature Y já é diferente, eu tenho que desenvolver de outra forma. A gente conseguiu, aos poucos, alcançar essa padronização do codebase. E a gente, como a gente falou, a gente começa a criar essa linguagem ubíqua dentro do time e a gente começa a ter também nossas regras de negócio centralizadas num único lugar, o que facilita para a gente dar manutenção, né, entender onde estão nossas regras. Por exemplo, no caso do e-mail, se a gente precisasse incluir novas validações de e-mail, a gente saberia onde colocar, a gente colocaria no nosso e-mail e validaria, incluía a funcionalidade sem muitas dificuldades, testaria unitariamente ali, o que facilitaria. E ainda para pessoas que estão entrando, ter esse contexto mais fácil de onde achar as regras de negócio, facilita o onboard. Para a gente foi muito mais simples o onboard, quando uma pessoa vai lá e eu vou pegar essa feature nova de e-mail, vai lá e pesquisa do e-mail, é muito mais fácil dela precisar conversar com outra pessoa, precisar ir no Gira, tentar entender como é que era a funcionalidade antes, tentar ver se não está duplicada, tudo mais. Então, para a gente, o onboard facilitou bastante com essas definições. E o nosso cliente ele também passou a fazer questão de ter as pessoas desenvolvedoras ali junto nas reuniões de negócio, porque como a gente tinha todo o negócio transcrito através de código, as pessoas desenvolvedoras elas começaram a ter muito contexto e entender muito do negócio. Então, elas sabiam como conciliar a tecnologia com o que a gente precisava entregar. Então, isso ajudou muito na evolução do produto e também ajudou na nossa própria produtividade, porque a gente conseguiu entender melhor a regra de negócio, como a gente desenvolveria, procurar caminhos para fazer aquilo funcionar que não seja tão doloso, e também como a gente tinha a regra de negócio toda em um único lugar, isso tornava muito mais fácil para a gente encontrar qualquer tipo de problema, porque a gente tinha uma separação bem nítida de responsabilidade entre as camadas. Se eu encontrei um bug ali na comunicação HTTP, eu sei que eu vou lá olhar no meu controller. Se eu estou com um problema com relação a dados, eu sei que eu posso dar uma olhadinha ali no repositório. E se eu tenho algum bug que foi reportado pelo pessoal de negócio, que o software não está funcionando como ele deveria, eu sei que eu vou na minha camada de domínio e é ali que eu vou fazer essa mudança, vou fazer a correção. E como o código é muito mais simples de manusear, é muito mais fácil de eu escrever um teste para encontrar esse bug. Então, isso foi muito produtivo para a gente. A gente tinha um contexto onde as pessoas desenvolvedoras acabaram entregando um código de mais qualidade, com mais padrão. Parecia que as pessoas desenvolvedoras estavam felizes, eu estava feliz, então... Eu também. E aí a gente tinha pessoas de negócio falando a mesma língua que a gente. Então, quando a gente ia em reuniões, ia em momentos de plane, de groom, era muito mais fácil a comunicação. E tinha o cliente feliz, porque a gente também estava entregando de forma efetiva, né? A gente não estava numa sprint seguinte, refatorando coisas da sprint anterior. A gente estava começando a criar padrões. Então, para a gente, foi uma experiência muito boa. É isso, gente. Obrigada. Obrigada.